Bem, bom dia a todos. Meu nome é Rubens Penha Cisne, sou diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia da nossa Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de saudar todos os presentes. Eu sei que alguns de vocês vieram de muito longe para debater conosco questões muito importantes da economia nacional e do modo de operação e procedimento da nossa Agência de Defesa da Concorrência. Este evento, é preciso que todos tenham ciência, está sendo, primeiramente, passado para todo o Brasil, através de agências. Eu não sei exatamente qual é a melhor tradução para essa palavra de streaming. Está sendo percolado em todo o Brasil. E ele também está sendo gravado para posterior colocação nos meios de divulgação usuais de vídeo. Portanto, o que for aqui debatido poderá ser posteriormente consultado por todos para que a memória se consolide. Eu vou iniciar esta primeira mesa de apresentação, convidando para integrá-la o presidente do nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ex-professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e atualmente professor da USP, o Vinícius Marques de Carvalho. Por favor, uma salva de palmas para o Vinícius. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme participar desse evento aqui hoje com vocês, na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer o convite do Dr. Rubens, da Escola de Direito também. É um evento que foi pensado aqui na Fundação Getúlio Vargas e que traz basicamente os temas de fronteira da defesa da concorrência hoje no Brasil. E não podia ser diferente em se tratando da Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola que já forneceu e tem fornecido nomes brilhantes para compor o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, pelo menos desde 1994, quando nós tivemos a Lei 8884, que, de algum modo, foi o nosso primeiro passo em torno da construção de um sistema de defesa da concorrência moderno, ativo e voltado para a proteção das relações de mercado e do bem-estar do consumidor no Brasil. Nomes como o Dr. Afonso Arinos, o próprio Cláudio Considera, que foi secretário da SEAI. Agora, nós temos a doutora Cristiane Alckmin, que é a nossa conselheira. Tivemos, até pouco tempo atrás, como conselheiro e como superintendente-geral do CAD, o professor Carlos Ragazzo, que é professor aqui da Faculdade de Direito, e que participou conosco dessa segunda fase de modernização do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência depois da Lei 12.529 de 2011. E nós estaremos aqui hoje com vocês discutindo alguns temas que, como eu mencionei, são temas que são da nossa agenda atual da defesa da concorrência no Brasil. Primeiro, uma discussão sobre a relação, todo o debate em torno da relação entre o CAD e o Bacen, que, na verdade, não é um debate exatamente sobre a relação entre dois órgãos, mas é um debate sobre a interação da defesa da concorrência com a regulação do sistema financeiro, que é uma agenda ainda não concluída no Brasil,
e que já tem mais de 10 anos de discussão sobre o compartilhamento, a divisão de competências entre esses dois órgãos. E como eu mencionei, não se trata só de um debate sobre uma agenda de divisão de competências institucional, mas é um debate sobre concorrência no setor financeiro. No fundo, é disso que nós estamos falando quando se discute a relação. É isso que está por trás da discussão sobre a relação entre esses dois órgãos. Existe uma dimensão substancial, não desprezível, nessa agenda, e que é uma agenda que eu ouso dizer que ainda atravessa a nossa evolução da política de defesa da concorrência no Brasil como uma agenda inconclusa e que talvez seja um dos poucos temas que nos coloca ainda como uma agência, um órgão de defesa da concorrência, uma política de defesa da concorrência que ainda não se modernizou completamente, né? Talvez esse seja o último passo diante de nós, e aí a importância dessa discussão. Depois nós temos uma discussão sobre uma mesa sobre os programas de compliance, que também é uma agenda que está na ordem mundial. Essa sim é uma agenda mais de fronteira para o futuro do que propriamente uma agenda de fronteira ainda um pouco atávica, como é o caso do CAD-Bacen, que diz respeito exatamente a qual o papel desses programas de compliance, qual a função desses programas de compliance na composição de uma estrutura de incentivos que busca fazer com que as empresas se adequem à legislação concorrencial, e qual é o papel das autoridades de defesa da concorrência nisso. É um papel de incentivadora, de promotora, ou é um papel, a função é mais de neutralidade, né? E como, se for um papel de incentivador, o que a Agência de Defesa da Concorrência pode fazer nessa direção? Depois temos uma discussão sobre, um debate sobre a relação das agências de regulação com o governo e quais são os novos desafios. Em seguida, um outro tema de fronteira também bastante importante, que diz respeito à chamada economia de compartilhamento, né, que são essas novas plataformas que nós costumamos agregar em torno da noção de mercado de dois lados, e plataformas digitais que, no fundo, revolucionam, a partir de investimentos de inovação tecnológica, setores todos da economia no mundo inteiro, vários setores que antes eram vinculados a regulações mais ostensivas, como é o caso, por exemplo, do mercado de táxis, e que hoje são desafiadas, regulações essas que são desafiadas por esses novos modelos. E, por fim, se eu não esqueci nenhuma, professor, temos a discussão da relação entre combate a condutas anticompetitivas e combate à corrupção. Esse é um tema que no Brasil tem ganhado um espaço tremendo, principalmente depois da Operação Lava Jato. Enfim, é um tema uma operação que começou como uma operação relacionada à lavagem de dinheiro, e hoje é uma operação em que o debate sobre cartel, principalmente cartéis em licitações, está no centro dessa discussão toda. E aí aparecem uma série de questões novas que para nós são desafiadoras, né? Qual é o espaço da defesa da concorrência no combate à corrupção? No Brasil nós não temos, por exemplo, uma legislação que criminalize a corrupção privada. Esse é um tema que deve aparecer nos próximos anos aqui no Brasil. E o cartel é uma espécie, principalmente cartel em licitações, ainda que você não tenha participação de servidores públicos envolvidos nele, é uma espécie de corrupção das relações privadas, das relações de mercado, para obter objetivos ilícitos, que basicamente são a extração de renda do consumidor e da sociedade como um todo, na medida em que, obviamente, os cartéis, como todos vocês sabem, geram danos para a sociedade de maneira geral.
Então, esses temas, como eu mencionei, são temas de fronteira da defesa da concorrência hoje. Alguns deles de fronteira da defesa da concorrência no mundo inteiro. É importante que se diga que essa discussão sobre cartéis e licitações não é um debate brasileiro, é um debate mundial. Se vocês tomarem contato com os temas que têm sido discutidos nas últimas reuniões do Comitê de Concorrência da OCDE ou das últimas reuniões da International Competition Network, que é a principal entidade que reúne as agências de defesa da concorrência no mundo inteiro, vocês vão ver que o tema de cartéis e licitações é um tema central para todos os países, não só em países em desenvolvimento, mas países desenvolvidos e ricos também. Outros temas que eu mencionei aqui, a mesma coisa, economia digital, plataformas de mercados de dois lados, tudo isso são temas que estão na fronteira da defesa da concorrência para o mundo inteiro. O único tema que, de todos esses que a gente mencionou aqui, que hoje é um tema brasileiro, um tema não resolvido pelo Brasil, é a discussão sobre a relação da política de defesa da concorrência e o setor financeiro, o setor bancário. Por isso que eu falei que esse é um tema que nos prende ainda ao passado, enquanto os outros nos lança para o futuro. Então, eu queria agradecer a todos vocês e dizer que o que a gente busca hoje aqui é interagir com vocês, compartilhar nossas experiências, ouvir de vocês também sugestões para enfrentar tanto esses temas do passado, como nos auxiliar no desenvolvimento de uma política de defesa da concorrência que continue atuando e ajudando numa tentativa, às vezes difícil, de tentar modernizar esse país. Então, obrigado a todos e todas, obrigado à Fundação pelo apoio e por nos ter convidado para esse evento aqui hoje. Antes de iniciar o primeiro painel, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização do papel da nossa escola na defesa da concorrência. Em 1994, quando assumiu o nosso colega da Fundação, Gessner de Oliveira, a presidência do CAD, aí então na legislação antiga e na formatação antiga, nós estabelecemos aqui, em 1996, eu tive a possibilidade de dirigir o Centro de Estudos de Defesa da Concorrência, CEDEC, paralelamente ao Centro de Estudos de Reforma do Estado, que era outra vertente do estudo da regulação e da sua consequência sobre a economia. Neste mesmo período, vários colegas participaram ativamente de pareceres em casos de defesa da concorrência, o Sérgio Ribeiro da Costa Verlang, o Luiz Shimura, eu particularmente com o colega João Vitor Isler e também com o colega de São Paulo, Afonso Pastore, participamos de um parecer na jurássica questão Brahma-Miller, de 1996-97, e fizemos também vários seminários. E, através disso, formou-se uma certa tradição na escola, iniciada com alguns colegas que se tornaram conselheiros, dos quais são exemplos, como já citado aqui pelo presidente Vinícius Marques, o Afonso Arinos de Melo Franco, que atualmente subsidia com ideias, pesquisas e estudos o nosso também ex-aluno da EPGE, o ministro da Fazenda, na qualidade de secretário de Política Econômica. Ele teve uma participação importante no CAD. E hoje em dia temos também, com muito orgulho, a participação da nossa professora aqui da EPGE, autora de um importante livro sobre as questões de macro, micro, economia brasileira, matemática e estatística, que é um livro conjunto que aborda questões
do Exame Nacional da ANPEC. Então, a escola tem uma grande e longa tradição sobre isso. Isso para ir até 94, sem citar os vários artigos de Mário Simonsen e vários outros sobre o mesmo tema. E é com muita satisfação que nós damos continuidade conjuntamente à Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, representada pelo diretor Joaquim Falcão, que estará em breve aqui conosco, e também pelo ex-superintendente do CAD e por 2 vezes conselheiro, o nosso querido Carlos Ragazzo, que também nos privilegia com as suas observações em um dos painéis. Estes seminários são sempre abertos ao público, não apenas de direito da concorrência, mas de várias outras questões nacionais, e tem sido uma tradição da IPGE ao longo de vários anos, em particular nos últimos anos, sempre abordando questões que são de interesse da sociedade, questões práticas, colocando a academia a serviço do interesse da sociedade, sem que com isso não se possa também dizer que há um grande benefício tanto para os alunos quanto para o corpo docente, que analisam questões que são relevantes e que são importantes para todos. Feita esta contextualização, nós vamos passar para o primeiro painel, sempre lembrando que os nossos moderadores hoje terão uma tarefa muito árdua e ingrata, porque o tempo é limitado, nós teremos apenas 1 hora para o painel e temos 3 palestrantes. Então, convido para a mesa a professora da IPGE e coordenadora do Centro de Regulação, SERI, a professora Joísa Campanher Dutra, a nossa conselheira do CAD, Cristiane Alckmin, o nosso ex-conselheiro do CAD, professor da IPGE e da UFRJ, Eduardo Pontual, e o nosso colega e conselheiro do CAD, Gilvandro de Araújo. Muito obrigado.